Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou trabalhar com distribuição de frequência para dados agrupados. Deixei aqui um exemplo, deixei algumas regras que nós vamos seguir. Já tem pronto aqui a tabela de frequência onde nós vamos colocar os dados agrupados. Então nessa aula nós vamos montar essa tabela de frequência. Nas próximas aulas nós vamos calcular média, moda, mediana, desvio padrão, variância e tudo que precisa. Beleza? Vamos para a aula? Começando a nossa aula sobre distribuição de frequência para dados agrupados, a primeira coisa é entender esse exemplo, depois entender os itens que nós temos aqui e como nós vamos distribuir esses dados nessa minha tabela de frequência. Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Imagina que eu fui num determinado hospital e coletei uma amostra de 35 pacientes. Desses pacientes, eu fiz uma pesquisa sobre a pressão sanguínea de cada um. Feito isso, eu obtive esses dados que você olhando aí, do jeito que está aqui, ele não mostra muita coisa. Você não bate o olho nesses dados do jeito que estão aqui e consegue entender o que está acontecendo. Por isso eu resolvi montar então uma tabela de frequência para visualizar melhor e na hora que eu bater o olho eu já ter um panorama melhor do que acontece com a pressão das pessoas entrevistadas. Para fazer então essa tabela de frequência, que lembro, tem que ter o nome, ó, tabela 3, porque nós já trabalhamos com a tabela 1 e tabela 2. Então, tabela 3 tem que ter o título dela e também tem que ter a fonte. Tá, voltando para os dados. Para distribuir esses dados lá, eu vou seguir a seguinte regra. Primeira regra, nós precisamos determinar o número de classe. Número de classe seria a quantidade de linhas interna aqui da tabela. Em quantas linhas a minha tabela de frequência terá os seus dados distribuídos. Beleza. Para fazer esse item 1, determinar o número de classes, nós temos aqui, ó, 3 opções. A primeira opção é calcular a raiz quadrada da quantidade de itens pesquisado, tá? A segunda opção é calcular isso aqui, ó, 1 mais 3,322 vezes o log da quantidade na base 10. E a terceira opção que eu vou apresentar seria usar o bom senso. Bem, agora eu vou calcular então o número de classe das 3 maneiras distintas. Para isso eu vou pegar minha calculadora aqui. Observe então, no item A, para determinar a quantidade de classes, basta eu calcular a raiz quadrada da quantidade de itens que eu entrevistei. Então eu vou colocar que o item A aqui nada mais é do que a raiz quadrada de n. Tudo bem? Só que eu vou dar um nome, uma letra para simbolizar a quantidade de classes. A quantidade de classes vai ser simbolizada pela letra K. Então, ficaria assim, K é igual a raiz de N. Essa aqui seria a fórmula que nós iríamos usar. Beleza. Quantas pessoas eu entrevistei? Eu entrevistei 35 pessoas. Então, a quantidade de classes, simbolizada pela letra K, seria igual a raiz quadrada de 35. Veja que 35, se você calcular lá, raiz quadrada de 35, você vai obter 5,91 aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5,91. Aí isso não ficaria muito legal. Então, nós vamos arredondar a quantidade de classes. Nós vamos arredondar para o maior número inteiro depois do 5,91, que seria, então, 6. Ou seja, usando esse método, a minha tabela de distribuição de frequência teria 6 linhas internamente aqui, ó, 6 linhas, beleza? Tá, só que vamos usar então outro método. Se eu fosse usar esse método aqui, ó, o item B. O item B é dado por K igual a 1 mais 3,322 vezes o logaritmo da quantidade de pessoas entrevistadas
35 na base 10. Beleza, então eu vou fazer essa continha, ó. Eu vou colocar aqui log de 35 igual. Esse resultado deu 1,5444 vezes 3,322 igual. Agora foi para 5,12 mais 1. Isso aí estaria me dando como resposta, ó, que o K é aproximadamente 6,13. Veja que nesse caso eu poderia arredondar então para 7 ou para 6. Usando esse método eu arredondaria para 6 classes e usando esse método eu arredondaria ou para 7 ou para 6. Como nessa parte da estatística esse tipo de definição depende mais do seu bom senso e de como a tabela vai se apresentar do que basicamente dessa regra aqui, então você poderia escolher qualquer uma. É claro que se o teu professor perguntar na regra do logaritmo quantas classes você teria, você mostraria essa conta e escreveria aqui embaixo. Arredondaria para 7 classes ou arredondaria para 6. E no método da raiz, quantas classes você teria? Aí você colocaria ali. O cálculo deu 5,91, mas eu arredondaria para 6 ou para 5. Vai depender do bom senso. Mas você tem que saber essas regras. E qual seria o item C? O item C é usar o bom senso. Como que a sua tabela de frequência vai ficar melhor distribuída? Bem, no bom senso, eu escolhi que a minha tabela de frequência vai ser distribuída em 7 classes. Tudo bem? E aí vocês vão entender por que o meu bom senso me levou a isso. É lógico que você pode construir uma tabela de frequência, não gostar, desmanchar ela e construir outra. Você que vai apresentar a sua pesquisa para a comunidade. Então você tem que achar a tabela que melhor representa ela. Vamos dividir em 7 classes. Como eu disse para vocês, as classes são a quantidade de linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então deixei 7 linhas prontas ali. Eu não sei se a câmera consegue focalizar esse quadro que é quadriculado. Beleza, item 1 feito. Vamos ver agora o que fala no item 2. No item 2, pede para a gente determinar a amplitude de cada classe. E a amplitude de cada classe nós vamos simbolizar por essa fórmula aqui, ó. Dependendo do livro, você encontra com outros símbolos, mas a lógica matemática é a mesma. Como é que você calcula a amplitude de cada classe? Abreviado, ó, a amplitude, escreve no teu caderno para você não esquecer, é igual o maior valor, como os dados aqui já estão num rol, ou seja, já estão em ordem crescente, o maior valor seria 183. Então é o maior valor menos o menor valor, que é 115, dividido pela quantidade de classes que nós vamos usar, 7. Deixa eu destacar a quantidade de classes que nós vamos usar, tá? 7. Beleza. Então, nós já vimos ali, ó. Para calcular a amplitude, você vai pegar o maior valor, vai fazer menos o menor valor e o resultado vai dividir pela quantidade de classes, que é 7. Para fazer essa conta, eu vou usar essa parte de baixo aqui, ó. Então ficaria assim, ó, a amplitude é igual. Qual é o maior valor da minha coleção de dados? 183 menos. Qual é o menor valor? 115. Tudo isso aí dividido pela quantidade de classes que eu resolvi usar. 7. Essa minha decisão da quantidade de classes pode ser o bom senso, pode ser baseada nesse método ou pode ser baseada nesse. Pegando a sua calculadora, então, você vai fazer lá, ó, 183 menos 115, igual.
você achou o valor 68. 68 dividido por 7, então você achou aproximadamente 9,71. E aí, de novo, vai entrar meu bom senso. O intervalo de classe 9,71 só vai fazer o leitor dessa pesquisa se confundir com tanto número com vírgula. Então, eu vou aproximar para 10. Com isso, eu acho que a minha tabela vai ficar mais organizada e visualmente mais fácil de ser interpretada pelo leitor. Pronto, agora vamos lá. Terceiro item, determinar os limites de classe. O que seria determinar os limites de cada classe? Por exemplo, cada classe aqui tem um começo e tem um fim. Por exemplo, ela poderia começar com o número 115 e ir até o 120. Ou ela poderia começar no 110 e ir até o 130. Eu vou escolher assim e você vai entender rapidamente por quê, usando novamente o bom senso. Como o menor número que eu tenho é 115 e o maior é 183, e eu vou dividir em 7 classes, cada classe com amplitude 10, então eu vou começar aqui, ó, no 114, e do 114 eu vou até o 124, ó, amplitude 10. Depois 124 até 134. 134 até 144. E assim vai, ó, 144 até 154. 154 até 164, 164 até 174 e a última linha 174 até 184. Beleza, pessoal? Veja que o meu maior valor é 183, então ele vai entrar aqui dentro 184. E o meu menor é 115, né? E ele vai entrar aqui na primeira classe. Então eu consegui, por uma questão de bom senso, usando as regrinhas ali, achar o ideal para mim. Cada pessoa vai ter o seu ideal, então isso aqui não é algo fixo. Mas é lógico que se você for fazer uma prova, o professor vai querer que você faça de acordo com as convicções dele. Ele vai te perguntar. No futuro, quando você for fazer uma pesquisa, aí é você que vai decidir. Beleza. Só que aqui tem um grande problema. Veja que nós estamos trabalhando com a pressão sanguínea de pessoas. Na primeira classe, a pressão vai de 114 a 124. Então, por exemplo, deixa eu ver, aqui não tem nenhuma de 124, mas vamos supor que tivesse exatamente 124. Você iria contar aqui nessa primeira classe, que tem o 124 como o último elemento, ou você ia contar nessa aqui, que tem o 124 como primeiro elemento? Vejam que as classes não podem ter intersecção. A intersecção tem que ser vazia. Elas têm que ser, a hora que acaba uma, começa a outra. Um elemento não pode ser contado nas duas classes. O que a gente vai fazer simbolicamente, então? Eu vou colocar uma barrinha aqui, ó, para dizer, aonde tem a barrinha, quer dizer que o número entra. Aonde não tem, quer dizer que o número não entra. Ou seja, como não tem 114 aqui, o 114 propriamente não vai ser contado nessa linha. Vai ser contado do 114 para frente, tipo 114,1, 114,2, 114,0001, aí entra nessa aqui. O 124, como tem essa barrinha, entra nessa. Já o 124 não entra nessa. Entraria aqui, ó, o 124,01, o 124,0002 e iria até o 134. 134 conta, 144 conta e assim vai. Ou seja, o extremo de uma classe não pertence ao extremo da outra classe, tá bom? Feito esse tipo de notação, agora é só contar. Lembrando que o FI nós estamos tratando como frequência
absoluta, ou seja, quantas vezes o item apareceu. Vamos lá, pessoal. Na nossa primeira classe vai entrar os números de 114 até 124, incluindo o 124. Como eu já coloquei isso aqui num rol, ou seja, em ordem crescente, vai ficar fácil eu contar, ó. Até 124. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é 126, não entra. Perfeito. Vamos para o próximo item. Até o 134. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o 134 entra, ó, barrinha fechada. 5. Então, tá aqui 5. Próximo item. Deixa eu marcar aqui. 135 até o 144. 1, 2, 3, 4, 5 de novo. 146 não entra. Depois, do 144 até o 154. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itens. Continuando, do 154 até o 164. Até o 164. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, parou. 5. O outro, 164 até 174. 164 até 174. Então vai. 1, 2, 3, 4. Opa, 4. E falta a última, eu só vou conferir lá. 174 até 184. 1, 2, 3, 4, 5. Então, finalizei. Olha que maravilha. Já consegui preencher a frequência absoluta da minha tabela. Veja que se eu não tiver mais esses dados à amostra, não tenho mais isso aqui, e alguém me apresenta essa tabela, eu consigo rapidamente perceber o seguinte: se eu fosse médico, enfermeiro e assim vai, eu teria uma boa noção da saúde da pessoa com respeito à pressão sanguínea. 4 pessoas apresentaram pressão entre 144 e 124. 5 apresentaram entre 124 e 134. Veja que a tabela te dá um visual muito melhor do que os dados assim. E essa é a meta da tabela, é justamente fazer isso. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, fazer o total, tá? Depois do total, nós vamos para a frequência relativa. 4 com 5, 9, com 5, 14, com 7, 21, com 5, 26, 30, 35. Exatamente a quantidade de itens que eu tinha visto aqui. 35 pessoas pesquisadas. Outra observação, observe que a minha tabela ela tem linhas aqui nas colunas internamente, mas eu não fecho as bordas aqui porque usualmente não se fecha. Esteticamente fica mais bonito assim. Vamos agora calcular essa parte aqui de frequência relativa. Para isso eu vou colocar a fórmula aqui de novo, ó. Para você calcular o FR, que é a frequência relativa, basta você pegar o FI, dividir pelo total aqui, que é N, que é a quantidade de pessoas entrevistadas, e multiplicar por 100. Com isso você vai obter a resposta em porcentagem, está certo? Então eu vou colocar o símbolo de porcentagem aqui, ó, na frente, porque nós estamos falando em porcentagem. Então agora, gente, eu vou pegar a calculadora, tá? E lógico, dá para fazer manualmente, mas eu vou pegar a calculadora, olha lá. 4 dividido por 35. Aí deu a resposta, vezes 100, igual 11,428. Eu vou aproximar para 11,43%. 11,43%. Próximo, 5 dividido por 35, igual 0,1428 vezes 100. Deu 14,28%. 14,285. Vou colocar 14,28. Aqui também, né? 14,28. 7. 7 vai dar 20%, né? Vamos ver. 7 dividido por 35 vezes 100. 20%. Colocar os dois zeros para ficar bonitinho.
O 5 de novo, né? 14,28. O 4 de novo, 11,43. E o 5 de novo, 14,28. Pessoal, quando a gente soma essa coluna de porcentagem, é natural que dê 100%. Mas como nós arredondamos algumas casas decimais, e também existem infinitas casas lá para trás desses números, pode ser que a gente consiga uma aproximação e não exatamente 100%. Então vou somar, ó, 11,43 mais 14,28 mais 14,28 e assim vai. 20, 14,28, 11,43 e 14,28. Aqui deu 99,98. Então eu vou colocar 99,98%. Eu poderia voltar aqui e ver se algum desses números, principalmente o 11,43 que aparece duas vezes, ó, se eu arredondasse ele para frente um pouquinho, se eu conseguiria arredondar o 100%. Mas tudo bem, também aparece tabela de frequência assim. Ou a gente ia lá e melhorar, porque se você melhorar a aproximação nas casas decimais, aqui daria 100%, que não é o objetivo agora. Próximo, o que eu tenho que fazer então agora, gente, ó, é a frequência absoluta acumulada, ou seja, ir somando, tá? Vamos somando isso aí, mas como é fácil, não precisa da calculadora. Na primeira linha, você não tem nada acumulado, você só tem o valor da primeira linha, 4. Na segunda linha, agora você já acumulou, você tem o 4 mais 5, que é 9. Interpretação, você poderia dizer que 9 pessoas apresentaram pressão de 134 ou menos, tá? Então, isso aqui é o valor acumulado. Na próxima linha, 9 mais 5, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 5, 26, 26 mais 4, 30, e aqui tem que dar os 35. Perfeito. Não some isso aqui porque não existe raciocínio lógico para somar isso aí. Não tem significado matemático nem estatístico. Beleza? Interpretação. Se eu vier nessa linha aqui, eu posso afirmar que 30 pessoas tiveram a sua pressão marcada por um valor de 174 ou menos. Beleza? É para isso que serve aqui lá. Pessoal, agora com a calculadora na mão e o canetão, eu vou fazer a frequência relativa acumulada, que segue os mesmos princípios da frequência absoluta. É só a gente acumulando linha por linha. Na primeira linha, então é fácil, não tem nada acumulado, 11,43. Na segunda linha, então eu tenho que somar o 14,28 com 11,43, que vai dar 25,71, correto? Pessoal, para não ficar muito cansativo, então, eu preenchi essa tabela, essa coluna da tabela, usando os mesmos critérios que eu preenchi essa, né? Eu continuei somando e agrupando, e com isso nós obtivemos os seguintes valores, que você pode pausar o vídeo aí e dar uma olhadinha como ficou, né? Então, 25,71 soma com 14,28, obtém aqui, que soma com 20, obtém, e vai indo e vai agrupando. Um significado seria assim, ó, nós temos que aproximadamente 85,70% das pessoas apresentaram uma pressão arterial lá, uma pressão sanguínea, inferior ou igual a 174. Aí tem a unidade de medida dessa pressão, que eu não sei certinho como é que é. Beleza? Então aqui nós preenchemos a nossa tabela de frequência. Essa aula nós já terminamos. Usamos os métodos para descobrir quantas classes íamos usar, fizemos a continha para descobrir a amplitude de cada classe e usamos o bom senso para que a nossa tabela fique o mais visual possível. Agora nós vamos para a próxima aula, o próximo vídeo, onde eu vou calcular média, moda e mediana. E depois no outro vídeo, aí vai ser variância e desvio padrão. Beleza, pessoal? Bons estudos, um grande abraço e até mais. Fui!